E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo. Essa é o nosso segundo vídeo, né, do curso de 500 questões comentadas de matemática da VUNESP. Hoje eu vou resolver a prova da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, né, para os cargos de almoxarife e escriturário. Essa prova foi aplicada no dia 25 de março de 2018, certo? E ela tem 15 questões de matemática, certo? Se vocês tiverem alguma sugestão de prova que vocês queiram que seja resolvido, mande também o pedido da prova. Não, Ricardo, resolve essa prova aqui em específico, quero dar uma olhada, ou uma questão, essa aqui eu tenho uma dúvida, não sei o que. Então podem mandar, fiquem à vontade, podem mandar aqui pelo YouTube também, né, ali nos comentários. E também nós agora estamos no Instagram também, e abrimos uma conta no Instagram, né, Oficina de Exatas, né. Você também pode seguir a gente lá no Instagram, tá? Então vamos lá, vamos começar a resolução desta prova, certo? Então vamos lá, primeira questão da prova. Determinada quantia de dinheiro foi dividida entre 3 irmãos. O mais velho recebeu 3/8 da quantia. O irmão do meio recebeu 3/5 do valor restante. E o irmão mais novo recebeu R$1.000. O valor recebido pelo irmão mais velho foi... Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Nós vamos dizer que a quantia que foi dividida é X. O mais velho recebeu quanto? Ele recebeu 3/8 da quantia. Então, ele recebeu 3/8 de X, certo? E o irmão do meio? O mais velho, o irmão do meio, recebeu o quê? 3/5 do valor restante. Ora, se o irmão mais velho recebeu 3/8 de X, quanto é que sobrou para os outros dois? Ora, o que falta para fechar 8/8, né? Então, se eu tenho 3 em cima, falta 5x/8. Porque se eu somar 3x com 5x, vai dar 8x. 8 dividido por 8 dá 1, sobra só o x, que é a quantia que foi repartida. Então, o irmão do meio recebeu 3/5 do restante. O que restou? 5x/8, vezes 3/5, que foi a parte dele, certo? 3/5 do que restou. Eu posso cortar esse 5 com esse 5, vai ficar 3x/8, que coincidentemente é a mesma coisa que o irmão mais velho recebeu. Então o irmão mais velho recebeu a mesma quantia que o irmão do meio. E o mais novo? O mais novo recebeu R$1.000, certo? Se eu fizer o que o irmão mais velho recebeu, 3x/8, mais o que o irmão mais novo recebeu, 3x/8, mais o que o mais novo recebeu, que foi R$1.000, tem que dar a quantia X, certo? Então, como eu faço aqui? Soma de fração com o mesmo denominador, eu repito o denominador e somo o numerador. Então, isso aqui vai dar 8, repito o denominador e somo o numerador. 3x com mais 3x dá 6x. Mais 1.000 é igual a x. Tudo que é número para um lado, tudo que é letra para o outro, eu continuo aqui na ponta. 6x/8, o x que está aqui desse lado, ele passa para cá, negativo, menos x, e o 1.000 que está para cá, positivo, ele passa para cá, negativo. Vou inverter os sinais,
só uma álgebra aqui para não trabalhar com o número negativo. Então, vou inverter os sinais, o que é positivo vira negativo, o que é negativo vira positivo. Fica x menos 6x sobre 8 é igual a 1000. Não fiz nada demais, só multipliquei por menos 1 para não trabalhar com os números negativos ali. Então, agora eu tenho que fazer essa operação aqui, né? MMC entre 8 e 1 vai dar 8 mesmo, né? Qualquer número que eu fizer o MMC com a unidade vai dar o próprio número. Então, eu multiplico aqui e subtraio aqui. 8 vezes x, 8x, menos 6x vai dar 2x igual a 1000. Posso simplificar, dividir por 2, né? Fica 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Fica x sobre 4 é igual a 1000. X, esse 4 que está aqui dividindo, passa para cá multiplicando. 4 vezes 1000, 4000 é o valor que foi dividido, certo? Se a quantia a ser dividida foi 4000 e o mais novo recebeu 1000, então sobrou quanto? 4000 menos 1000 vai dar o quê? 3000, certo? Esse 3000 foi dividido em partes iguais entre o mais novo e o irmão do meio. Nós já vimos que deu 3x sobre 8 a quantidade de cada um. Então, esse 3000 eu tenho que dividir por 2, que vai dar 1500. Cada um, o irmão mais velho recebeu 1500, o irmão do meio recebeu 1500 e o mais novo recebeu 1000. Ele quer saber quanto o irmão mais velho recebeu? 1500, gabarito letra A, certo? Para a realização de uma determinada atividade cultural, os alunos participantes serão divididos em grupos, com o mesmo número de alunos em cada um deles. Com o número total de alunos participantes, é possível formar grupos com 5, 6 ou 8 alunos, de modo que todos os alunos participantes estarão em algum grupo. Nessas condições, o menor número de alunos que está participando dessa atividade, o menor número de alunos. Quando ele diz o menor, eu não vou nem pensar, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum. Entre quais números? O número que ele está me dando aqui da quantidade de alunos por grupo. 5, 6 e 8. Vamos lá, vamos tirar o MMC? Primeiro é o 2. 5 não pode. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Continuo por 2 ainda. 5, 3 e 2. Por 2 novamente. 5, 3 e 1. 3, 5, 1 e 1. E finalmente o 5, 1, 1 e 1. Agora fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, gabarito letra C, o menor número de alunos que está participando dessa atividade é 120, certo? Em um escritório foram organizados 200 processos e constatou-se que 8% deles já estavam concluídos. Dos demais processos, 25% estavam parados, pois faltavam alguns documentos, e os processos restantes estavam em andamento. Em relação ao número total de processos, ou seja, em relação aos 200 processos que foram organizados, os que estavam em andamento representam. Então eu tenho que calcular, eu tenho que determinar aqui qual a quantidade de processos que estão em andamento e ver qual é essa porcentagem dos processos que estão em andamento em relação ao total de processos, tá? Então ele me diz que 8% dos processos já foram concluídos. 8% de 200 é o quê? É 8
sobre 100. Porcento. Então, sobre 100. D é vezes. Vezes 200. Então, eu tenho 8% de 200. 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, corta. 8 vezes 2, 16. Então, 16 processos foram concluídos. De 200 menos 16, 184 estão esperando solução. Desses 184, ele diz que dos demais processos, 25% estão parados. Pessoal, 25% a gente tem que saber, certo? 50% é o quê? É o pegar e dividir por 2. 50% de um número é o dividir por 2. 25% de um número é eu dividir esse número por 4, certo? Então, os que estão parados são 25% de 184. 25% é 1 sobre 4 vezes 184. É eu pegar 184 e dividir por 4, certo? 18 por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. E sobra 2, 24, 6. Então, estão parados, aqui dá 0 depois, estão parados 46 processos. E quantos estão em andamento? Ora, os 184 menos 46. 14, né? 4 não dá por 6, eu peço uma dezena emprestada aqui, vai ficar 14 por 6 dá 8, 7 por 4 dá 3 e dá 1. Então, 138 processos estão em andamento, certo? Agora ele quer saber, em relação ao total de processos, quanto equivale 138. Então, é 138 em relação a 200. Vou dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque quando eu dividir por 2, 200 dividido por 2 dá 100. Então, eu já vou ter a minha resposta em porcentagem, certo? 138 dividido por 2 vai dar 69. 70 vezes 2 dá 140, como eu estou tirando 2, dá 138. Então, isso quer dizer que 69% é a relação entre os números de processos que estão em andamento em relação ao total gabarito letra D, certo? Em uma pesquisa feita com 600 jovens, constatou-se que a razão entre o número de jovens que trabalham e estudam e o número de jovens que só estudam é 1/3. Então, a razão entre o número de jovens que trabalham e estudam para o que só estudam é 1/3. Se 10 jovens que só estudam também começarem a trabalhar, a razão entre o número de jovens que trabalham e estudam e o número de jovens que só estudam passará a ser. Então, duas situações. Na primeira, eles dizem que fizeram uma pesquisa com 600 jovens e a razão entre os jovens que trabalham e estudam e só estudam é 1/3. Depois, na situação de que 10 jovens que só estudam, ou seja, 10 jovens que vão sair daqui e vão passar para cá, vão passar a trabalhar e estudar, qual vai ser essa nova razão entre os jovens que trabalham e estudam e só os que estudam? Vamos lá resolver isso aí. Resolvendo a primeira situação utilizando a regra do Ricardinho, ou seja, achando um K, uma constante que vai determinar qual vai ser a minha proporção, certo? A regra do Ricardinho, eu pego o quê? Aquele número que eu quero dividir, 600, e divido pela soma das proporcionalidades. 1 mais 3, certo?
K é 600 dividido por 4, então K é igual a 150. Ou seja, esse 150, que é o valor do K, eu vou multiplicar em cima e embaixo. 150 vezes 1 dá 150. 150 vezes 3 dá 450. Então, na primeira situação, trabalha e estudam 150 jovens. Na segunda situação, na primeira situação ainda, os que só estudam são 450. 10 que estudam vão passar a trabalhar. Então, estudam, vão perder 10, vai ficar 440. E, obviamente, se eles só estudavam e agora trabalham e estudam, eu tenho que somar 10 aqui, 160. A nova proporção é 160 sobre 440. Corto 0 com 0. Dá por 4, né? 16 é divisível por 4. 16 por 4, 4. 44 por 4, 11. Então, a forma irredutível, 4 onzeavos. Gabarito letra B. Certo? Uma criança ganhou um pacote de balas mastigáveis e, após contar o número total delas, concluiu que, comendo 5 balas por dia, teria balas por N dias. Mas se comesse 3 balas por dia, teria balas por 8 dias a mais. E em qualquer das duas situações, todas as balas do pacote seriam consumidas. Se essa criança comer somente 2 balas por dia, o número de dias necessário para consumir todas as balas do pacote será... Então, qual é a situação? Uma criança recebeu X número de balas, certo? Se ela comer 5 balas por dia, ela vai ter bala por N dias. Ou seja, se eu pegar o número X de bala, dividir pelo número de balas consumidos no dia, por dia, ela vai durar N dias. É isso que a primeira situação está me dizendo. Depois, o que é dito? Que se ela comesse 3 balas por dia, ou seja, o X continua o mesmo, porque o número de balas não mudou. O número de balas continua o mesmo. Só que agora, ela, em vez de comer 5, vai comer 3 balas por dia. E o que vai acontecer? Se ela fizer nessa situação, as balas vão durar 8 dias a mais. Ou seja, N mais 8, porque vai durar 8 dias a mais. Certo? Então aqui eu já montei o meu problema, já consigo resolver. Vou multiplicar cruzado aqui. X vezes 1 é X. 5 vezes N é 5N. Já tirei X em função de N. Em vez de escrever X agora aqui na equação de baixo, eu vou escrever 5N. Então fica 5N sobre 3 é N mais 8. Mesma coisa, vou multiplicar cruzado. 5N vezes 1, como não tem nada aqui embaixo, é 1, né? Como se tivesse assim, só que o 1 não precisa escrever. É igual a 3, que multiplica N mais 8. 5N vezes 1 é 5N. É igual a 3, vou aplicar a propriedade distributiva. Vou multiplicar por todos os elementos que estão dentro do parênteses. 3 vezes N, 3N, mais 3 vezes 8, 24. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Fica 5N, o mais 3 que está aqui positivo passa para cá negativo, e o 24 estava sozinho. 5N menos 3N dá 2N, que é igual a 24. N é 24, 2 que está aqui multiplicando passa para cá dividindo. N igual a 12. Então, o N representa 12 dias. Basta eu substituir na mais fácil agora. Mais fácil é aqui, né? X é igual a 5 vezes N, que é 12. X é igual a 60. 60 é um número de balas. Ele quer saber o quê? Que se ele comer somente 2 balas por dia, quantos dias vão
ser necessário para consumir todas as balas. Ora, se eu tenho 60 balas e vou consumir 2 por dia, vou precisar de 30 dias, gabarito letra E. Vamos lá, pessoal. Questão 21, então. Uma pessoa comprou determinado número de caixas para empacotar livros que serão doados e irá colocar cada caixa o mesmo número de livro. Então, cada caixa vai ter o mesmo número de livro. Se forem colocados 25 livros em cada caixa, vão sobrar 4 livros que ficarão de fora. Mas se forem colocados 22 livros em cada caixa, será necessário comprar mais uma caixa. E desse modo, todos os livros ficarão empacotados. O número total de livros que será doado é... Então, essa questão é uma questão que você pode resolvê-la rapidamente, certo? Por quê? Por causa desse número aqui, ó, 25. 25 é um número característico porque ele é múltiplo de 5. E os múltiplos de 5, eles têm uma característica. Vou botar aqui os números, os algarismos de 0 a 9 e vamos ver o seguinte. Qualquer número que termine em 9 é múltiplo de 5. Em 9 não, desculpa. Qualquer número que termine em 0 é múltiplo de 5. Se eu pegar o número e dividir por 5, pegar um número qualquer e dividir por qualquer múltiplo de 5, se esse número terminar em 0, o resto da divisão vai dar 0. E isso acontece também com o 5. Se eu pegar qualquer múltiplo de 5, qualquer número que seja múltiplo de 5 e dividir se eu pegar qualquer número e dividir por um múltiplo de 5, o resto também vai ser 0. O que acontece se eu pegar qualquer número que termina em 1 e dividir por um múltiplo de 5? O resto vai ser 1, certo? Você pega, por exemplo, o número 21, divide por 5, 21 dividido por 5 dá 4, o resto é 1. Isso acontece também com 6. Resto, quando eu pegar qualquer número que termine em 6 e dividir por um múltiplo de 5, o resto vai ser 1. 36 dividido por 5 é 7. 7 vezes 5 é 35. Para 36, falta 1. Certo? No 2, qualquer número que termine em 2 e eu pegar e dividir por um múltiplo de 5, o resto é 2. E isso acontece com o 7 também. Com 3 não vai ser diferente. Qualquer número terminado em 3 que eu dividir por um múltiplo de 5, o resto vai dar 3. E isso acontece com o 8 também. E com o 4 não vai ser diferente. Se eu pegar qualquer número que termine em 4 e divide por um número de múltiplo de 5, o resto dele vai ser 4. E isso acontece com o 9. Ora, se 25 é múltiplo de 5, se eu peguei qualquer número, um número qualquer, e dividi por 25 e o resto ficou 4, esse número aqui, ou ele termina em 4 ou 9, certo? Por essa tabela aqui, ele termina em 4 ou 9. Se eu for aqui nas respostas, o único não tem nenhum número que termina em 9, então só pode ser o gabarito, a letra C, que é o único número que termina com 4. Vamos pegar 1, 5, 4. Se eu dividir por 25, vai dar o quê? 6. 25 vezes 6, 150. Sobrou 4. Resto 4. É o que aconteceu aqui. Peguei o número de livros, dividi eles em 6 caixas. Em cada caixa coube 25 livros e 4 livros ficaram de fora. Agora vamos ver o 154 com o 22. 154 dividido por 22 dá 7.
7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 2, 14. Com 1, 15. Resto 0. Vamos ver a segunda situação? Se forem colocados 22 livros em cada caixa, será necessário comprar mais uma caixa. Ora, eu tinha 6 caixas só. E aqui tem que ter 7. Eu tive que comprar mais uma caixa. E desse modo, todos os livros ficarão empacotados, certo? Não sobrou nenhum, ó. Deu resto 0 a divisão. O número total de livros que está doado. Gabarito, letra C, 154 livros. Vamos lá. Em um escritório havia 432 pastas, que foram colocadas em caixas, de modo que cada caixa continha o mesmo número de pastas. Sabendo que o número de pasta por caixa é 3 vezes o número de caixas, então o número de pastas de uma caixa é... Então qual é a situação? Eu tenho 432 pastas e vou colocar vou dividir essas 432 pastas em um número C de caixas que eu não sei qual é. Ele quer saber, é uma coisa que eu preciso determinar. Se eu fizer, quando eu faço isso, eu vou ter o quê? Uma quantidade P de pastas dentro de cada caixa, certo? E isso que ele está dizendo na primeira parte do problema. Eu tenho 432 pastas, quero colocar isso em tantas caixas, de forma que fique sempre o mesmo número de pasta dentro de cada caixa. Só que ele me dá outra informação. Sabendo que o número de pastas por caixa é 3 vezes o número de caixas, então o número P de pastas que tem dentro de uma caixa é 3 vezes o número de caixas, certo? Então, agora eu tenho duas equações, duas incógnitas, posso resolver tranquilamente. Ó. 432 dividido por C é igual a P. Mas o que é P? P, que é o número de pastas dentro de cada caixa, é 3 vezes o número, a quantidade de caixas. Então, em vez de escrever P, eu vou escrever 3C, certo? Multiplico cruzado, 3C vezes C é 432, 3C vezes C é 3C ao quadrado, certo? C vezes C é C ao quadrado. Potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. É igual a 432. Esse 3 que está aqui multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. C é 432 dividido por 3. Se eu fizer essa divisão, vai dar 144, que é C ao quadrado. Né? Continuando aqui. C é o quê? Se aqui é o quadrado, eu passo para o outro lado como raiz. 144, raiz de 144 é 12. 12 vezes 12 dá 144. Então, o número de caixas é 12. Mas ele quer o número de pastas que cabe dentro de uma caixa. Aí eu posso escolher qual a equação que eu vou fazer aqui. Se eu botar na primeira, eu tenho que fazer 432 dividido por 12. É mais difícil, é mais fácil substituir aqui. P é 3 vezes 12. P, que é o número de pastas que cabe dentro de cada caixa, é 3 vezes 12. 36 é o que ele quer, né? O número de pastas que vai dentro de cada caixa. Gabarito letra B. Uma impressora gasta exatamente 7 minutos para imprimir 3 documentos, A, B e C. A tabela mostra o tempo gasto na impressão do documento A e B. Ou seja, A gastou 2 minutos e 30 segundos e B 3 minutos e 5 segundos. E ele quer saber o tempo gasto na impressão do documento C. Então o que a gente vai fazer? O documento A gastou 2 minutos e 30 segundos e somar com o tempo gasto no documento B, que foi 3 minutos e 5 segundos. Certo? Somo segundo com segundo e 1 minuto com minuto. 30 mais 5, 35 segundos.
2 mais 3, 5 minutos. Ora, se eles gastaram o tempo gasto para imprimir os 3, A mais B mais C, foi 7 minutos, e no A e B gastou 5 minutos e 35 segundos, quanto é que falta para chegar a 7 minutos? Ora, basta eu lembrar que isso aqui não é uma soma decimal, né? Já que essa medida horária é uma soma de sexagesimal, né? 60 em 60, né? Então, de 35 para 60, falta quantos? 25. Então, falta mais 25 segundos. Quando fechar esses 25 segundos, com os 35, vai dar 60 segundos, que é igual a 1 minuto. E aí eu vou fechar 6 minutos. Para chegar em 7, falta 1 minuto também, certo? Outra forma de você fazer é pegar os 7 minutos e subtrair de 5 minutos e 35 segundos, certo? Ora, não tem nada aqui, não posso tirar do zero, tirar 35. O que a gente faz? Igual lá na escolinha, pede um emprestado. Eu vou pedir o quê? 1 minuto, é o que ele tem, ele só tem minuto, ele vai me emprestar 1 minuto. E aí, em vez de ter 7 minutos, ele vai passar a ficar com 6 minutos. Ele me emprestou 1 minuto aqui, só que está em segundos. 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos, certo? É a mesma coisa, 6 minutos e 60 segundos é 7 minutos. 60 menos 35, 25. 6 menos 5, 1 minuto. 1 minuto e 25, o gabarito está na letra D. Uma escola comprou blocos de anotações, cada um por R$ 2,50, e canetas, cada uma por R$ 3,50. Sabendo que entre blocos e canetas foram comprados 65 unidades e que o valor total dessa compra foi R$ 187,50, então o número de blocos comprados foi... Então, duas formas de você resolver essa questão. Na primeira, eu vou fazer pelo modo tradicional. O modo tradicional é que ele quer que você monte um sistema de equações. O que acontece? Se eu pegar o valor de cada caneta que eu paguei, de cada bloco que eu comprei, que foi R$ 2,50, né? Pegar o valor de R$ 2,50 e multiplicar pelo número B de blocos comprados e somar o valor de R$ 3,50 e multiplicar por cada caneta C que foi comprada, no final, isso tem que dar o valor da minha compra. Isso é óbvio. Eu pego cada bloco que custou R$ 2,50, multiplico pela quantidade de bloco, cada caneta que custou R$ 3,50, multiplico pela quantidade de caneta, somo, tem que dar o valor que foi gasto. R$ 187,50, certo? E a segunda equação é eu pegar... Ele está me dizendo que foram comprados entre blocos e canetas 65 unidades. Então, o número de blocos mais o número de canetas tem que dar 65. Pronto. Estou com as minhas duas equações. Vou fazer pelo método mais simples, que é o método da adição. Vou escolher um aqui, vou multiplicar por menos 2,5, certo? Para me poder cortar, aí vai ficar 2,5. Eu vou tirar o zero aqui, que não vai fazer diferença em nenhum nessa soma, né? Se eu for tirando dos três, não tem problema, tá? 2,5b mais 3,5c é igual a 187,5. Embaixo vai ficar menos 2,5b menos 2,5c, e agora eu tenho que fazer 65 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25 e vai 2. 30, 32 e vai 3. 10 e vai 1. 12, 13, 1. 5, 2, 6, 1. Aqui é 2, tá? Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então vai dar menos 162,5.
E agora vou fazer a adição dos termos, né? 2,5b menos 2,5b dá 0. Mais 3,5b menos 3,5c menos 2,5c dá 1c. E isso aqui, 187,5 menos 162,5, isso dá 25. Então, C, que é o número de canetas, é igual a 25. Para me determinar o número de blocos, eu sei que blocos mais caneta é 65, os blocos têm que ser 40. Então, 40 mais 25, 65. Ele quer saber o número de blocos, gabarito, letra A. Certo? Esse sistemazinho aqui você não precisa resolver você não precisa fazer para resolver esse tipo de questão. Esse tipo de questão, como é que você vai fazer? Você pode pegar o valor das unidades compradas, 65, e multiplicar pelo menor preço, 2,50. 2,5. Essa conta eu já fiz. 162,5. Isso aqui é o quê? Se eu tivesse comprado só canetas, eu teria gasto R$ 162,50. Mas o que eu gastei foi R$ 187,50. Então vou pegar o 187,50 e subtrair do 162,50, que vai dar 20. Se eu usei o 2,5, que é o preço do bloco, certo? Eu achei 20 como resposta. Aí aqui que está o macete. Isso aqui é o contrário. Agora é o contrário. 25, né? 7 menos 2 dá 5. 25 é o contrário. 2,5 era o número, é o preço do bloco. Isso aqui é a quantidade de canetas. É sempre o contrário. Então a caneta é 25. É a quantidade de canetas. Eu estou subtraindo aqui valores, mas pelo macete isso me dá o resultado, a quantidade de canetas. Certo? Porque é o contrário. Eu usei o preço do bloco. Se eu tenho 25 canetas, quantos blocos tem? Se eram 65, 40 blocos. Certo? Vou fazer, vai aparecer mais questões desse tipo. Eu vou fazer também mostrando o macete para massificar. Certo? Em determinado setor de uma empresa trabalham 7 funcionários, cuja média das idades é 31 anos. E a idade do mais velho é o dobro da idade do mais novo. Desconsiderando-se a idade do mais velho e do mais novo, a média das idades dos demais funcionários é 31,4. A idade do funcionário mais velho é... Então, qual é a situação? Existem 7 funcionários, A, B, C, D, E, F, G, certo? 7 funcionários, que a média da idade deles, o que é a média? É a soma das idades dividido pela quantidade de funcionários. Se são 7, vou dividir por 7. A média é 31 anos. Essa é a primeira situação. Na segunda situação, tira-se o funcionário mais velho e o mais novo. Eu vou dizer que o mais velho é o funcionário A e o mais novo, funcionário G. Então ficou só o quê? B mais C mais D mais E e mais F. A nova média passou a ser 31,4 anos. A soma deles agora é divisível dividida por 5. Por quê? Eu tirei 2, se tinha 7, passou a ser 5. Então, ele quer saber qual a idade do funcionário mais velho, o funcionário A, que eu disse que é o mais velho. Ora, nessa primeira situação aqui, qual a soma das idades?
é eu pegar 7 e multiplicar por 31, certo? Isso vai dar 7 vezes 31, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 3, 21, dá 217, a soma da idade dos 7 funcionários. E na situação de baixo, vai dar o quê? 31,4 vezes 5. 20 vai 2, 7, 15. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Essa multiplicação aqui dá 157. Ora, essa diferença de 217 menos 157 é a idade do A e do G que eu tirei, certo? Antes deu 217, porque tinha a idade do funcionário A e a idade do funcionário G. Agora deu 157 porque eu tirei as duas. Então essa diferença dá 60. Ou seja, a soma das idades do funcionário A com a do funcionário G dá 60. Só que ele diz que o mais velho, que eu chamei de A, ele tem o dobro da idade de G, certo? Só substituir aqui, 2G mais G é igual a 60, 3G é igual a 60, G igual a 20. O A, então, ele tem o quê? 2 vezes 20, 40 anos, gabarito letra E, certo? Uma empresa vende determinado tipo de peça a R$ 70 a unidade. O gráfico mostra o número de peças nos 3 últimos meses do ano. Então está aqui o gráfico: em outubro 25 peças vendidas, em novembro 15 e em dezembro X peças. Sabendo que o valor arrecadado com a venda dessas peças nesses 3 meses foi 5.950, o número de peças vendidas em dezembro foi... Então, pessoal, eu vou pegar... A situação é que cada peça custa R$ 70 a unidade. Eu tenho a quantidade de peças que foi vendida em outubro, novembro e o valor arrecadado em 3 meses. E ele quer saber o valor, a quantidade de peças que eu vendi no mês de dezembro. Duas maneiras de fazer essa questão, né? Uma é olhando o gráfico, né? Se eu olhar o gráfico, está um ponto médio entre 40 e 50. Então, eu vendi 45 peças. Para confirmar, eu faço as contas, né? Se em outubro foi vendido 25 peças e cada peça custa R$ 70, isso me dá um valor vendido de R$ 1.750. Então, em outubro, eu arrecadei 1.750. Só conferir aqui que eu estava falando e fazendo. 35 vai 3, 14, 17. Isso mesmo. Em novembro, foram 15 peças a R$ 70. 0, 0, 0. 35 vai 3, 7, 1.050. Então, 1.050, certo? Então, 1.750 com 1.050, 0, 10, 8, 2. 2.800. Se foi 5.950, o valor arrecadado dividido esse valor foi nos 3 meses, nos 2 primeiros foi 2.800, então 0, 5, 9 menos 8 dá 1, 5 menos 2 dá 3, então 3.150 foi o valor arrecadado no mês de dezembro. Se cada peça custa R$ 70, ó, 315, né, por 4 vai dar 28.280, 5, 11,35, baixo 0, 350 dividido por 70 dá 5, resto 0, né? Então, 45 peças, como eu já tinha feito, né, só analisando o gráfico,
o gabarito dessa questão é letra D, certo? Em um mesmo lado de uma avenida plana, há duas farmácias, A e B, distante entre si 2,4 km. Uma padaria P e uma livraria L, conforme mostra a figura. Sabendo que a distância entre A e P é 4/5 da distância entre P e L, e que a distância L e B é 600 metros, então a distância entre P e B é... Então, qual é a situação? Eu tenho essa distância A e B, que é 2,4 km, ou 2.400 metros. Passar de quilômetros para metros é multiplicar por 1.000, certo? E eu tenho também que a distância LB é 600 metros. O importante aqui desse problema é aqui, ó, figura fora de escala, tá? Porque, quer dizer, as representações que estão na figura não correspondem nem um pouco à realidade. Até porque quando a gente for ver o resultado, vai ver que não tem nada a ver. Isso já dá para imaginar quando você vê aqui que a distância AP é 4/5 da distância PL, ou seja, AP é 4/5 de PL, 4/5 é quase 80% de alguma coisa, certo? E essa distância AP aqui, ela não representa 80% dessa distância PL mesmo, certo? Então, cuidado para não levar um susto quando ver o resultado e achar que está errado, certo? Então, como eu disse, se a distância AB é 2.400 e LB é 600, AL tem que ser a diferença, 1.800, certo? AL vale 1.800 metros, certo? Ele diz que AP é 4/5 da distância PL. Se eu chamar PL de x, AP vai ser 4x sobre 5, certo? É 4/5 da distância PL. Então, 4x sobre 5 mais x, é igual a 1.800. Se eu pegar AP e somar com PL, tem que dar 1.800, certo? Multiplico e somo 5 vezes x, 5x. Desculpa, deixa eu dar uma apagada aqui, não era para ter escrito, era só para ter falado, certo? Vamos voltar. Ó, 5 vezes x, 5x, mais 4x, 9x. 9x sobre 5 é igual a 1.800. O 5 que está aqui dividindo passa para cá multiplicando. 9x, 1.800 vezes 5. O 9 que está aqui dividindo passa para cá, que está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. 1.800 vezes 5 sobre 9. 1.800 dividido por 9 dá 200. 200 vezes 5 é igual a 1.000. Então, a distância PL é igual a 1.000. E a distância AP, se PL é 1.000 e AL é 1.800, aqui só pode ser 800. Então, pasmem, por isso que está escrito que é fora de escala, mas está muito fora de escala mesmo. Só que ele quer a distância entre P e B. P e B é essa distância aqui. PL mais LB. PL é 1.000, LB é 600, então a distância 1.600 metros ou 1,6 km. Basta você pegar 1.600 e dividir por 1.000 para ir de quilômetros para metro. Corta, 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 corta. 16 dividido por 10 é andar a vírgula uma casa, 1,6. 1,6 km, gabarito letra B. Um terreno retangular ABCD com 50 metros de comprimento terá 40% de sua área destinada à construção de um pomar, também retangular, com 30 metros de comprimento, conforme mostra a figura a seguir. Sabendo que a área do pomar é 600 metros quadrados, é correto afirmar que a medida do segmento PB
É. Então, eu tenho um terreno que eu só conheço o comprimento dele, que é 50 metros. E nesse terreno vai ser construído um pomar, que eu também só conheço o comprimento, que é de 30 metros. Mas eu conheço a área dele, que é de 600 metros quadrados. E eu quero determinar o comprimento PB, certo? Como é que eu vou fazer? Vou descobrir primeiro o quanto equivale a P. Como é que eu vou descobrir quanto equivale a P? A área de um retângulo é dado que o produto da base vezes a altura. A área, fazer assim que parece mais um retângulo. Tá? De um retângulo, base vezes altura. Se a área dele é 600 e a base que eu tenho, que é o comprimento, 30, eu posso determinar a altura. Corta, corta. 60 dividido por 3 é 20. 20 metros. Então, AP mede 20. Certo? Primeira coisa que eu determinei. Agora, o que ele me fala também? Qual outra informação que ele dá? Que esses 600 metros quadrados, a área do pomar, 600 metros quadrados, equivale a 40% do total da área do terreno. Ora, se 600 equivale a 40%, quanto é que é 100%? Ou seja, quanto é a área total do terreno? É o que eu vou determinar. X é 600 vezes 100 sobre 40. Corta, corta. Aqui, 10 eu posso simplificar. Por 2 dá 5, dá 2. 600 dividido por 2 dá 300. 300 vezes 5 é 1.500 metros quadrados. 1.500 metros quadrados é a área total do terreno. Ora, como é que eu vou descobrir o valor do lado? Da mesma forma que eu fiz do outro. A área do retângulo é o produto da base vezes a altura. A área eu sei quanto é que é. 1.500. A base, que é o comprimento, mede 50. Quanto é que mede a altura? Não sei. É o que eu vou determinar. Certo? Corto 0 com 0. Fica H é 150 dividido por 5. H, 150 dividido por 5 dá 30. 30 o quê? 30 metros. Então, essa distância aqui é 30. Como aqui já tem 20, sobrou que PB é igual a 10. Então, gabarito, letra A. Uma praça quadrada e um terreno retangular têm suas medidas em metros indicadas na figura a seguir. Sabendo que o perímetro do terreno é o dobro do perímetro da praça, então o perímetro do terreno é... Ora, então eu tenho uma praça quadrada. Se ela é quadrada, todos os lados são iguais. Então, se um lado mede x mais 2, todos os outros medem x mais 2. E tem um triângulo retangular. O triângulo, um retângulo, ele tem a soma, ele tem os lados iguais 2 a 2. Se aqui é 40, aqui é 40 também. Se aqui é x mais 13, aqui é x mais 13 também. E o que ele está dizendo? O perímetro do terreno, ou seja, o perímetro do terreno é o dobro do perímetro da praça. O perímetro do terreno é o dobro do perímetro da praça. Isso que ele está dizendo. Então, se eu pegar o perímetro do terreno, o perímetro é o quê? Soma dos lados. X mais 13, mais x mais 13, mais 40, mais 40, vai ser igual a 2 vezes o quê? O perímetro da praça, que é o quê? Eu posso escrever x mais 2, mais x mais 2, mais x mais 2, mais x mais 2, ou simplesmente multiplicar 4 vezes x mais 2, certo? Vou somar aqui x com x, dá 2x. 13 com 13, 26. 40 com 40, 80.
Vou deixar indicado aqui que eu vou fazer a multiplicação. 1, 2, 3, 4, 4x, 1, 2, 3, 4, mais 8, certo? Isso aqui dá 2x mais 106, é igual, propriedade distributiva, 2 vezes 4x, 8x. 2 vezes 8, 16. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Esse 8 vem para cá negativo, 16, o x, esse 106, vai para cá negativo. Então, menos 6x, isso aqui dá menos 90, menos com menos dá mais, 90 dividido por 6, x é igual a 15. Então, x é igual a 15, ele quer o quê? O perímetro do terreno. Então, aqui é 15 mais 13, que é 28. Então, aqui 28. Então, o perímetro do terreno é 40 mais 40, mais 28, mais 28. 80 mais 56, 136 metros, gabarito, letra E. Vamos lá, a última questão dessa prova. A figura a seguir mostra as dimensões em centímetros de um prisma reto de base retangular. Tá? Prisma reto de base retangular. Sabendo que o volume desse prisma é 240 centímetros cúbicos, então o maior lado da base, indicado na figura por 3x, ou seja, esse lado aqui, mede. Então, aplicação direta, né? O volume de um prisma retangular é o produto das suas três medidas, né? Então, 240 é igual ao produto de 3x vezes 5 vezes x. 240 é igual a 3x vezes 5, 15x. 15x vezes 5 vezes x, 15x ao quadrado. 240 dividido por 15 é igual a x ao quadrado. 240 dividido por 15, 24 dá 1, 9, 24 menos 15 dá 9, baixo o 0, 90 por 15 dá 6 e dá resto 0. Então, x ao quadrado é igual a 16, x é igual a raiz de 16, só me interessa a raiz positiva, que é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Ele quer o maior lado da base, o maior lado da base é 3 vezes x, que é 3 vezes 4, que é igual a 12 centímetros. Gabarito, então, letra C. Certo, pessoal? Então, essa aí foi a resolução de mais uma prova, né? É a segunda prova já que a gente resolve aí nesse curso aí de 500 questões da VUNESP. Só quero retificar ali o nosso Instagram, né? É oficina de exatas _RS, tá? Eu falei lá no início do vídeo que era oficina de exatas, mas não é, é oficina de exatas @ a oficina de exatas _RS, tá? Então espero encontrar vocês na próxima aula, beleza?